Bom dia. Bem, inicialmente eu quero agradecer de coração o convite do IBADPP, dizer para o Luiz que eu já me sinto da família. Então, muito obrigada por esse convite. Assim, é uma alegria, uma emoção muito grande poder estar aqui nesse momento tão delicado que a gente atravessa do processo penal democrático, do direito penal democrático, da validade da Constituição. Então, é muito importante que a gente possa, nesses dias aqui, reafirmar que a gente está do lado certo da história e lutando juntos por essa mais que necessária resistência constitucional. Então, Luiz, muito obrigada a você e a todos e todas que formam o IBADPP. Também queria cumprimentar a Lorena, a Thaís, a Soraya e o Ricardo, dizer que é um prazer enorme estar com vocês nessa mesa hoje. E, bem, gente, assim, eu sou do Ministério Público, mas eu não sei lidar com o PowerPoint. Então, eu tenho certeza que isso não... Eu tenho certeza que lá pelas tantas isso não vai dar certo. O meu amigo Alex me entregou essa arma branca aqui, que eu vou tentar usar a primeira vez na vida. Então, vocês, por favor, né, deem um desconto. Também, assim... Eu sou canceriana, então ontem foi muito complicado para mim, né, aquela abertura. E a homenagem para o Rômulo, que está aqui, e dizer, cara, tu és um gigante. E eu fico muito feliz de ser desse Ministério Público. Então, tu mereces muito, e tudo isso e muito mais. Bem, depois da fala da Soraya, eu estava comentando com o Ricardo, dizendo, meu Deus, eu já queria mudar tudo, porque eu já queria... discutir seriamente. É tão bom quando a gente vê alguém preparado da academia trazer críticas ao garantismo que dá vontade de dizer aqui que, né, vamos ficar aqui porque aqui a gente pode produzir uma coisa legal. Mas infelizmente o tempo que já foram 3 minutos, então não tenho como, mas eu quero te convidar depois, né, a gente poder de repente até fazer alguma coisa juntas e fazer uma proposta de discussão legal sobre isso. Olha lá, gente, viram só? Eu passei o final de semana inteiro. Fui para o Google, como fazer. Olha só que bonitinho. Né? Bom. Bem, eu tentei dividir a minha fala, para tentar caber nesse tempo, em 3 partes. O título da fala é Garantismo entre Fakes e Haters. Então, a primeira parte, a dívida que temos com Luiz Ferraioli, o garantismo e os seus haters. Garantismo jurídico, o convidado que entrou pela porta dos fundos. Bom, diferentemente do que aconteceu na Europa, em que seriamente se discutiu e se discute ainda hoje a obra de Luiz Ferraioli, quando o Luiz Ferraioli publicou Direito e Razão, já no final da década de 80, isso causou, nas palavras do Miguel Carbonell, que é um dos organizadores de um dos melhores diálogos com Ferraioli, chamado Estudos sobre o Garantismo Jurídico, de Luiz Ferraioli, que é um livrinho azul publicado pela editorial Trota. Ele diz que o Direito e Razão causou um verdadeiro terremoto, ele usa esse termo, na cultura jurídica contemporânea. E daí, seriamente, na Europa, se discutiu com o autor. Um filósofo, antes de mais nada, vamos lá, Ferraioli não é criminólogo e nem um penalista. Né? Então, a gente não pode esperar dele certas coisas que, obviamente, ele não vai nos dar. Ferraioli é um filósofo do direito, nascido em Florença, em 1940, produz ainda uma obra muito extensa. Direito e Razão é somente uma das obras do Ferraioli, a mais conhecida, entre aspas, entre nós. Depois eu vou justificar por que as aspas. Mas não é a sua obra de fôlego. Há uma outra mais recente, chamada Principia Iuris, uma teoria do direito da democracia, que ainda não está traduzida para o português, somente para o espanhol, em que Ferraioli, em 3 tomos, faz uma longa descrição analítica. Sim, ele é um filósofo positivista, ele vem da filosofia analítica, isso também precisa ser levado em conta, sobre uma teoria geral do garantismo, uma teoria do direito e da democracia. Enfim, então lá houve uma discussão séria. Depois do Direito e Razão, estudiosos do garantismo jurídico passaram a dialogar com Ferraioli em questões pontuais da teoria que não concordavam. Olha, professor, aqui eu discordo, essa história de separação de moral e direito no atual estado de arte do constitucionalismo contemporâneo, isso não cabe, por isso e aquilo. E aí publicaram, e Ferraioli teve direito a uma réplica. Isso aconteceu no Brasil em uma obra coordenada pelo Lênio Streck e pelo André Caran Trindade, que foi orientando de Ferraioli
na Itália, e pelo próprio Ferraioli, que é uma obra de hermenêutica, neoconstitucionalismo, em que alguns autores brasileiros dialogam com Ferraioli. O Ferraioli começa esse livro com um texto sobre o que ele chama de constitucionalismo garantista versus o constitucionalismo principialista. Daí, autores brasileiros falam sobre isso, e depois ele vem numa tréplica, no final, respondendo às críticas dos autores brasileiros. Isso é seriedade acadêmica. Só que o que aconteceu no Brasil? Por que eu digo que entrou pela porta dos fundos? Porque aqui se vive, e não é novidade para ninguém, uma cultura punitivista. Então, vejam, imaginem o que seria promotores de justiça e juízes nesse país formados numa cultura garantista. Isso seria uma verdadeira ameaça à cultura punitivista. Então, é óbvio que não tem interesse, por parte do discurso oficial, de tratar seriamente do garantismo. Tanto que, raramente, na graduação, os alunos estudam a teoria do garantismo jurídico de Luiz de Ferraioli. Na UFPA, assim, por uma luta meio até que pessoal, eu consegui colocar na ementa lá da graduação uma disciplina chamada Teoria do Direito Penal. Então, lá na Federal do Pará, nós temos 5 semestres de Direito Penal. A primeira disciplina chama Teoria do Direito Penal. E, dentro dessa disciplina, está lá o garantismo jurídico, pelo menos para os alunos terem minimamente uma noção correta do que é a teoria. Então, é óbvio que isso, no Brasil, seria uma verdadeira ameaça para essa cultura punitivista. O que aconteceu? A teoria do garantismo jurídico ela ficou encastelada nos bons programas de pós-graduação. Então, assim, seriamente, quem estuda garantismo jurídico no Brasil, hoje, você conta no dedo as pessoas que efetivamente se dedicam a estudar a obra de Luiz de Ferraioli. Não é um autor... É um autor denso, né? É um autor de filosofia do direito, é um autor que... O próprio Direito e Razão, a gente se lê apenas uma única vez, não, deixa eu voltar, porque é um pouco complexo, porque traz conceitos que nós não estamos muito acostumados. Essa ideia de separação de moral e direito, para nós, não fica muito clara. Então, óbvio que aqui a gente tem essa falha teórica muito grande. Isso ficou encastelado, como eu falei, nos bons programas de pós-graduação. E aí o que acontece? Quem se apropria desse discurso, porque é uma disputa pelo discurso do garantismo, existe uma disputa por esse discurso. Então, várias pessoas se acham autorizadas a falar sobre. Isso está sendo muito complicado, porque muitas pessoas falam apenas com argumentos de autoridade. E se você fala de algo, de algum assunto, para alguém que desconhece o assunto, obviamente a pessoa vai acreditar em tudo, sobretudo se esse discurso vier de quem tem autoridade. Então, a gente vem agora para o segundo ponto. Quem são os haters? De onde que o garantismo está levando pancada, vamos dizer assim? Coitado, ele é um desgraçado, né? Ele é um maldito, porque ele leva a pancada dos dois lados. Ele leva a pancada de uma crítica ácida da criminologia, só que essa vale a pena discutir. Foi o que eu falei para a Sorais, vale muito a pena discutir. E quando eu digo uma crítica ácida, no sentido de que, vamos lá, o Ferraioli é um legitimador do poder de punir. Ele não é um marginal no sentido de Zaffaroni. Ele acredita no poder. Vejam, ele é um iluminista. Ele resgata a filosofia ilustrada. Então, é óbvio que ele vai acreditar no direito. Ele quer a transformação do direito, mas pelo próprio direito. Então, ele acredita no poder de punir. Para ele, o poder de punir é, sim, necessário. Ele é um justificador do poder de punir, portanto. Então, a princípio, isso para a criminologia, sobretudo de viés crítico, é complicado. Quando a gente, com um pensamento criminológico, entende que o poder punitivo não cumpre aquilo que a Vera Andrade vai falar, da eficácia invertida, né? O discurso penal declara coisas que ele não cumpre, como, por exemplo, proteger bem jurídico, ressocializar. No entanto, ele não declara aquilo que ele cumpre muito bem obrigado, que é matar pessoas. Óbvio que o sistema penal, todo mundo sabe, é feito, sempre foi, para excluir gente. E a gente sabe quem é essa gente que está sendo excluída pelo sistema. Então, essa visão da criminologia, não vamos esperar isso do Ferraioli, porque ele não é um criminólogo. Não é. Até porque ele vai dividir
A teoria dele, toda a vida, ele é cindido o tempo todo a partir do momento que ele separa moral e direito e ser e dever ser. Então, ele vai falar o tempo todo do direito que é diferente daquele que deve ser. Então, ele vai dizer que não pode confundir essas coisas sob pena de se violar a lei de Hume, etc., etc. Tem toda uma questão filosófica e teórica por trás disso que eu não tenho tempo de aprofundar, mas fato é que a gente precisa entender que ele é um autor positivista. Essa é a base. Ele é um positivista, ele se autodeclara um positivista crítico. Por quê? Porque ele usa o positivismo dele de uma forma multinível, no sentido de garantias da Constituição. Então, ele divide a coisa numa legalidade formal e uma legalidade material. Então, ele não é um positivista do mesmo viés do Kelsen, por exemplo. Ele vai dividir as coisas, por isso positivismo crítico. Ele vai dizer, olha, uma coisa é a legalidade, a mera legalidade, que é simplesmente estar escrito na lei. Outra coisa é a estrita legalidade, que é o cumprimento dos princípios constitucionais. Então, por que é importante a gente estudar o garantismo jurídico? Sobretudo porque ele fala para países de constituição rígida como o nosso. Aí, se nós não tivéssemos a Constituição de 88, provavelmente a gente não teria nada a ver com garantismo, a gente não estaria estudando garantismo. Mas a gente tem, e é nela que a gente se segura, porque, vejam, a gente chegou num momento, gente, que falar o óbvio é necessário. Porque é tão complicada a coisa que você defender o garantismo jurídico, você defender a Constituição, te torna um marxista. Então, você é subversivo porque você está defendendo a Constituição e a legalidade. Quer dizer, olha que ponto a gente chega. Então, eu já cheguei num ponto de dizer assim, olha, se a gente conseguir ficar com garantismo, está ótimo. Porque a situação está tão desesperadora que se cumprir a regra do jogo democrático, que é nada mais do que isso, está de muitíssimo bom tamanho. Então, bom, além da crítica da criminologia, que é uma crítica válida, que é uma crítica que leva ao bom debate, que é uma crítica que vale a pena ser respondida, que vale a pena, com quem vale a pena dialogar, tem a outra, que é, bom, assim, essa sim é perigosa, porque, inclusive, a crítica da criminologia bem fundamentada, se colocar para conversar, até porque o Barata já falava de Ferraioli, a Vera Andrade fala de Ferraioli, existe entre a criminologia crítica e o garantismo uma ponta de encontro na redução de danos, ok? Então, essa crítica, inclusive, é uma crítica que não chega, de um modo geral, na graduação, que é onde a gente quer que chegue. Porque, geralmente, a graduação não tem condição de entender os pressupostos desse debate entre a criminologia crítica e o garantismo. Se eles não tiverem a base, a premissa, eles não vão entender. Bom, esse é um ponto. Mas o outro, que é o pior, que é o que eu chamei ali de discursos toscos do punitivismo, esse é o mais perigoso, é dessa sequência que eu estou preocupada. Por quê? Porque, infelizmente, esse chega. Esse chega e chega com tudo. Porque eu tenho certeza que quem é da graduação, quem está estudando para concurso público, por exemplo, já ouviu falar em algo chamado garantismo hiperbólico monocular? Já ouviram falar nisso? É muito prazer. Garantismo penal integral? Né? Pois sim, isso não existe. Só que não existe, mas existe. Não é o ser e o dever ser, não deveria existir, mas existe. E está aí, e as pessoas estão falando disso. E a garotada está lendo isso. Então, isso me preocupa. Quando começaram esses discursos toscos, um livro do tipo Bandidolatria e Democídio, eu acho que é isso, não sei se vocês já viram essa. Bem, eu tive que engolir a seco e ler essa coisa, porque eu me comprometi com 2 orientandos meus a escrever um artigo para falar dessas críticas, entre aspas, porque a gente achou que era o momento já de responder. Isso tudo começou quando primeiro eu e o Alfredo Copete Neto escrevemos um textinho, Teoria do Garantismo Penal Integral, a teoria que só existe no Brasil. E depois disso que eu escrevi com o Copete, eu disse, acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Ainda tem muita coisa a ser dita. Por quê? Porque esse discurso está impregnando. Esse discurso está ganhando um espaço que ele não pode ganhar, porque eu não posso dizer, como insiste o Lênio, eu não posso dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então, eu não posso dizer que o garantismo é exatamente aquilo que ele nunca foi. Certa vez, o Alexandre Rosa me chama e diz assim, olha, tem um artigo aí que foi publicado, não sei se foi no Justificando, foi em algum desses sites, o sujeito falando que o Ferraioli era um abolicionista.
Aí eu, meu Deus, como assim? Aí ele, pois é, olha, responde. Aí disse, Alexandra me deixando o trabalho sujo, né? Responde esse negócio aí. Aí eu fiz uma resposta para o sujeito e publicamos lá no mesmo... Eu acho que foi no Justificando, não me lembro direito, já faz uns anos isso. E o sujeito dizia com todas as letras que Ferraioli era um abolicionista. Meu amigo, é preciso tu nunca ter lido uma página do Direito e Razão para afirmar um absurdo desse. O cara é um legitimador do poder punitivo. Inclusive, ele dedica páginas e páginas para criticar o abolicionismo. Ele vai dizer que a utopia é o garantismo e não o abolicionismo, enfim. Então, ou seja, mas quem lê o desavisado ou o aluno que não soube, nunca estudou, não sabe a verdade, não é? Vai dizer, bom, olha, isso aqui é interessante o que o cara está falando. Então, nesse livro, por exemplo, desse democídio aí, bandidolatria, que não cita nada do Luiz de Ferraioli, atacam a pessoa de Luiz de Ferraioli. A pessoa. O chamam de terrorista, porque na época em que ele exerceu uma magistratura na Itália, nos anos 70, ele participou de um movimento dos juízes pela democracia lá, e aí ele defendia garantias. Então, isso já fez dele um terrorista. Bom, e por aí vai. Então, esses haters são os mais perigosos, né? Porque esses chegam. Infelizmente, por conta dessa cultura jurídica que nós temos de baixa densidade científica, isso acaba chegando, porque isso está nos manuais de receita de bolo, isso está nos esquematizados, isso está nos livretos, no garantismo. Daqui a pouco está quase para sair garantismo em 90 minutos. Eu já estou esperando isso, que deve estar saindo em breve, deve estar no prelo, assim. Então, isso é preocupante. Bom, e agora os fakes, né? Porque já tem só 18 minutos. Quais são as mentiras sobre? Eu tentei selecionar aqui algumas coisas para discutir com vocês, porque é mais que isso, mas não caberia aqui. Então, primeira fake, né? Ferraioli é um abolicionista. Não, não é. Então, vamos. Ferraioli defende um modelo de justificação do poder punitivo que ele próprio chama de um utilitarismo penal reformado. Então, quando a gente estuda aquelas teorias oficiais da pena, e a gente estuda que a pena serve para prevenir, as teorias relativas ou preventivas, aí estou lá, prevenção geral e especial, negativa e positiva, de um modo geral, no Brasil, o discurso oficial ele se baseia em duas dessas funções. A prevenção geral negativa, que vem desde Feuerbach, que é aquela ideia de a pena, o direito penal serve para evitar crimes por meio da coerção. Então, o sujeito se sente intimidado pela lei, intimidado pela pena, e, portanto, ele não pratica crime, essa é a ideia. E a outra seria da prevenção especial positiva, que é das políticas reeducar, ressocializar. Bem, o Ferraioli, de certa forma, ele se filia a essa corrente utilitarista, porque todo mundo que defende o direito penal com a ideia de alguma coisa é um utilitarista, grosso modo, diferente de Kant, por exemplo, que defende uma retribuição moral por ela própria. Então, o sujeito tem que penar simplesmente porque é um imperativo categórico, independente se isso vai servir ou não para alguma coisa. Tanto que lá na introdução da metafísica dos costumes ele vai dizer se uma sociedade resolver se dissipar, ainda assim o último condenado há de ser executado. Uma coisa que, a princípio, não faz o menor sentido do ponto de vista prático, mas, enfim, é Kant. Então, tirando essa ideia absoluta da pena, quem trabalha com prevenção geralmente se baseia na ideia da coerção. O Ferraioli, de certa forma, vai ao encontro disso, mas com uma pequena ressalva que é preciso ser feita. Enquanto, de um modo geral, essa teoria oficial ela visa a maioria, o Ferraioli vai defender um modelo de intervenção tendo em vista a minoria. Bem, o Ferraioli é ingênuo. É óbvio que existe uma ingenuidade nele pelo fato de ele ser um iluminista e dele não ser um criminólogo. Então, na cabeça dele, existe uma maioria que é não desviante na sociedade e uma minoria desviante. Do ponto de vista da criminologia, a gente sabe que isso é uma ilusão, porque processo de criminalização e não criminalidade, ou seja, todos nós praticamos crimes, então, portanto, a maioria é desviante, porém, algumas pessoas são pegas pelo sistema, outras não. Mas essa ideia nele, até ele entende isso como ser, mas não como dever ser, é uma discussão, enfim, que infelizmente não vou ter tempo de jeito algum. Mas, bom, o fato é que nessa fórmula, eu vou partir, gente, aqui do pressuposto todo meu, partindo da formulação do garantismo jurídico, ok? Seria uma outra fala, as críticas que, eventualmente, eu poderia
estabelecer a essa teoria. Vejam, e até fazendo um parêntese aqui, em nenhum momento eu estou aqui defendendo o garantismo como uma profissão de fé, no sentido de verdade absoluta, não é isso, não é disso que se trata. Eu mesmo estudo Ferraioli há aproximadamente 19 anos. Eu sei disso porque a minha edição do Direito e Razão é de 2000, então estamos em 2019, então tem isso. O livrinho está caquético lá, mas... então tem isso. Eu fiz um mestrado nisso, e quando foi no doutorado, enfim, eu me propus a fazer uma crítica pontual. Eu mesma fiz isso, fiz uma crítica pontual. Não é fácil criticar o Ferraioli, porque ele é um autor muito perfeito do ponto de vista das premissas dele, então é difícil, teoricamente, você encontrar as falhas, mas, enfim, e a minha crítica foi pontual em relação à teoria da decisão, porque ele ainda acredita num poder de disposição do juiz, ou seja, numa certa margem de discricionariedade. Então, em nenhum momento eu estou aqui fazendo isso como uma profissão de fé, mas eu quero, porque eu acho importante, pontuar o que é a coisa. Olha, o garantismo jurídico é isso. A parte o que tem falado as pessoas, sobretudo esse discurso rasteiro, mas não é o que está aqui. Então, bom, voltando. Como ele acredita em maiorias e minorias nesse sentido de desviante e não desviante, ele vai dizer, olha, o poder punitivo, ok, ele até pode se prestar para proteger bem jurídico dentro de uma teoria racional do bem jurídico, ok. Porém, mais importante que isso, ele se presta para proteger as pessoas de reações informais ou formais violentas. Ao fim e ao cabo, o garantismo nada mais é do que uma estrutura teórica de controle do poder. Porque Ferraioli, na Esteira de Montesquieu, ele vai dizer que todo poder tende ao abuso, ele não acredita no bom poder. Na ideia dele, todo poder, se não for limitado, ele vai tender ao abuso. Então, eu preciso de controle, eu preciso de limite. Então, na cabeça dele, o direito penal, sobretudo o processo penal, é uma técnica de garantias. É uma técnica de defesa desta pessoa que é o imputado. Então, para isso... O Paulo que está ali, meu querido Paulo Queiroz, lembra da cartinha que tu mandaste para o Ferraioli? O Paulo fez uma cartinha para o Ferraioli, que até o Ferraioli cita no livro, há uns anos atrás, dizendo assim, mas aí também está errado a sua concepção, porque se isso fosse verdadeiro, não teria os linchamentos públicos, na verdade, o direito penal não se presta. Aí ele respondeu ao Paulo, falando, reafirmando o que ele fala de ser e dever ser. Ele disse, olha, isso que eu penso é o que deve ser, mas não significa que é. Existe uma diferença entre normatividade e efetividade. Aí lá vai ele nas dualidades positivistas dele, respondeu para o Paulo e tal. Então, a gente poderia colocar essa questão nessa forma crítica. Mas fato é que, na cabeça dele, que trabalha com essas duas categorias de ser e dever ser, ele vai dizer o poder punitivo, sobretudo, serve para, ou deveria servir para, evitar reações informais. Muito se fala da cifra da ineficiência do sistema. O que seria a cifra da ineficiência? Faz parte da seletividade, todo mundo sabe que tem uma boa parte de condutas criminosas que não vão ser apuradas pelas autoridades, chamada cifra da ineficiência. Ferraioli está preocupado com isso até a página 2, mas a preocupação maior dele é outra, é o que ele chama de cifra da injustiça. A cifra da injustiça é a quantidade de pessoas inocentes que são condenadas ou que sofrem algum tipo de violação em seus direitos fundamentais por conta da falta de garantias. Então, é muito claro no sistema garantista que, na situação colocada por ele, é preferível milhões de vezes que um culpado, porventura, fique impune de uma infração, que é a cifra da ineficiência, com a qual ele não está muito preocupado, do que um inocente, um que seja, venha a ser condenado ou sofra algum tipo de violação de forma indevida ou injusta, que é o que ele vai chamar de cifra da injustiça. Então, pronto, ele não é um abolicionista, ok? Número 1, não é. Ele justifica o poder punitivo apenas com esse adendo que eu faço, de que ele assim o faz, mais preocupado com essa minoria, que são as pessoas que praticam as infrações penais e que, portanto, dentro de um sistema de garantias, elas estão minimamente protegidas, do que propriamente com a maioria. 2. Garantismo penal não é sinônimo de impunidade. Isso é outra coisa. Veja, eu sou promotora de justiça e sou garantista. Aí outro dia um aluno veio e perguntou como eu sobrevivia. Como você sobrevive? Aquilo me deixou tão assim, sabe? Nesse dia, eu disse, meu Deus, mas eu disse assim, mas como seria diferente? Como é que a pessoa entra faz um concurso público, entra numa instituição? A Constituição fala claramente no artigo 127 que a gente é defensor dos direitos fundamentais. E, de repente, o cara não cumpre isso, ele não é, porque
Não, mas ser garantista, professora, não é... Não é nada disso. Quem te disse isso, pelo amor de Deus, não é nada disso de impunidade. Entende? É punição com racionalidade. É punição com cumprimento de regra do jogo. Eu costumo dizer para os meus alunos da graduação que é como se fosse uma corrida de obstáculo. E lá a gente tem os obstáculos, que são os axiomas do Ferraioli, que nada mais são do que os nossos princípios. Então, Ferraioli, lá no Direito e Razão, vai dizer, olha, quer punir? Beleza, ok. Mas deixa eu te contar como é que faz. Primeiro, não há pena sem crime. Não há crime sem lei. Não há lei sem necessidade, não há necessidade sem ofensa. Não há ofensa sem ação, não há ação sem culpa, culpabilidade. Não há culpabilidade sem juízo, não há juízo sem prova. Melhor, não há juízo sem acusação, não há acusação sem prova, não há prova sem defesa. São 10 princípios, um derivado do outro, porque a lógica dele é assim, ele é um analítico, um vem do outro, e que vão formar o núcleo do sistema garantista. Ou seja, são as 10 barreirinhas da corrida de obstáculo. Pulou todinha, chegou na condenação, ótimo. Mas não pulou, não pode ter a condenação, volta, começa de novo, se puder começar, se não puder, fica, não tem. Então, chega inquérito policial lá no gabinete, aí, como é que faz? Bom, primeira regra é não. Calma, isso aqui a pessoa é inocente, olha, lê com calma, vê se tem prova, e não basta qualquer prova, tem que ser uma prova lícita. E não basta dúvida, porque não existe dúvida pro sociedade, isso não está escrito na Constituição. Então, existem barreiras. Aí, bom, ok, está tudo certinho, aí sim você denuncia, aí a gente começa um outro... Né? Então, não é impunidade, é porque, vejam, a Constituição passou a ser uma pedra no sapato do punitivismo. Quer dizer, que porcaria que tem essa Constituição. Estava indo tudo bem quando chegou a Constituição. Né? Se não fosse a Constituição... Então, a gente vive um momento complicado. Né? Eu tive que responder, o Rômulo sabe disso, a gente que tem... Nós estamos juntos num grupo de WhatsApp aí, eu até dividi com os amigos... Eu recebi um ofício da Corregedoria Nacional do Ministério Público para me explicar por que eu não estou aplicando o acordo de não persecução penal. Aí eu me expliquei. Fiz lá justificadamente, disse, olha, é uma resolução e tem suspeitas de inconstitucionalidade, pendem 2 ADINs, uma manejada pela OAB, outra manejada pela AMB, ambas de relatoria do ministro Lewandowski, pendente de julgamento. Então, aí tive que fazer todo, eu citei até Ferraioli, não sei se foi bom ou mal isso para mim, nessas alturas do campeonato. E tive que me explicar. Então, veja a que ponto a gente chega. Eu tenho que me explicar por que eu estou cumprindo a Constituição. Eu preciso dar uma satisfação do porquê que eu estou cumprindo a legalidade estrita. Né? Então, assim, é muito complicado. A situação é essa. Mas, enfim, vamos lá. Bom garantista não é bandidólatra, né? Porque ainda tem isso, só protege bandido. O Ferraioli trabalha com uma máxima que ele chama la legge del più debole, que é a lei do mais frágil. Essa lei do mais frágil é o mais frágil em qualquer relação, seja ela pública, seja ela privada. Portanto, não existe um garantismo só... Não é hiper, mas eu vou chegar depois, tem o hiperbólico monocular, mas é que as coisas acabam se interpenetrando. Bom, quem é o mais frágil no momento do crime? Então, no momento que um sujeito pega uma arma e aponta na cabeça de uma pessoa e rouba o seu celular, é claro que a parte mais frágil nesse momento é a vítima. E a vítima está protegida, sim, ela está protegida à medida em que, se... Esse negócio fica me deixando nervosa. 6 minutos. À medida em que existe uma previsão legal tipificando aquela conduta como crime e, portanto, protegendo seu bem jurídico. Desde que o Brasil leve a sério a teoria do bem jurídico, as pessoas, pelo menos no dever ser, estariam protegidas. Essa é a ideia. Mas no momento em que esse sujeito é preso em flagrante delito, por exemplo, por um policial, e a partir daí inicia um procedimento policial, um inquérito, eu já tenho uma outra parte frágil dessa relação, que não é mais a vítima, porque ela não mais participa dessa relação. Eu tenho um outro, que é o investigado. Iniciado o processo, a parte mais frágil é o imputado. Uma vez condenado, a parte mais frágil é o condenado. Portanto, todas as regras de direito penal e de processo penal, se a gente pegar o artigo 5º da Constituição, elas são a favor do imputado. Todas, rigorosamente todas. E aí eu já entro no último. Não existe garantismo hiperbólico monocular, mas primeiro eu vou tentar dizer de onde isso veio.
Há um livro chamado Garantismo Penal Integral, que, salvo engano, já está em sua 3ª edição, que é coordenado por um procurador da República, Dr. Douglas Fischer. E nesse livro há vários artigos, e a ideia é mais ou menos o seguinte: eles se autodeclaram os corretos leitores da teoria de Luiz Ferraioli no Brasil, dizendo que todos nós que estudamos há não sei quantos anos Ferraioli estamos errados. A gente leu completamente errado Ferraioli, eles é que estão certos. E que, na verdade, o garantismo tem que ser visto de uma forma integral, e não como a gente o faz, que é uma forma hiperbólica monocular. Ou seja, eu não consigo nem dizer o que é isso, mas é mais ou menos como se a gente visse a coisa de uma forma estrita, apenas visando o bandido, que é assim que eles chamam lá. E não a vítima, não a sociedade. Cadê o garantismo da vítima? Cadê o garantismo da sociedade? Pois bem, é preciso que o sujeito volte um pouco e vá estudar a teoria de direitos e bens fundamentais do Ferraioli para ele poder entender. Então, o Ferraioli, eu só tenho 4 minutos, mas vamos lá. O Ferraioli divide os bens fundamentais em, bom, grosso modo, em 2 categorias: as liberdades e os direitos de liberdade e os direitos sociais. Os direitos de liberdade, eles são um núcleo, como eu coloco aqui, de expectativa de não lesão. Eles são um núcleo de proibição. E os direitos sociais são as expectativas de prestação ou de obrigação. O núcleo liberal dos direitos fundamentais é aquilo que a gente herdou do Estado liberal. É aquilo que consta, sobretudo, do artigo 5º da Constituição brasileira. É aquilo que diz para o Estado que ele não pode fazer, sob pena dele invadir a esfera dos direitos e garantias fundamentais. Então, eu não posso ser presa senão em flagrante delito ou por ordem, Eu não posso ser submetida a penas cruéis. Eu não posso, não pode ser negado a mim o direito contraditório e da ampla defesa. Está tudo lá no artigo 5º, ou seja, não há invenção de absolutamente nada. Este é um núcleo liberal dos direitos fundamentais, está lá. Por outro lado, como se trata de um Estado democrático de direito, que se propõe a esse tipo de equilíbrio, há também o núcleo social dos direitos fundamentais, que aí já não está mais no artigo 5º, está em outros dispositivos da Constituição, que são as prestações do Estado através das políticas públicas. Então, a partir do momento que a gente entende essa cisão e consegue compreender que monocular é a visão do sujeito que não consegue ver isso, a gente entende que falar de garantismo da vítima no processo penal é uma contradição em termos. E não estou querendo dizer com isso que esta vítima ou suposta vítima não está protegida pelo garantismo. Ela apenas não está protegida nesta estrutura de relação. Então, se a gente compreende isso, uma vez isso bem compreendido, fica bem tranquilo de responder a esse tipo de agressão, né? Porque não é nem... Bem, e aí, como eu falei no início, que isso não era uma profissão de fé, é óbvio que existem limitações na teoria garantista. A primeira delas eu vou até não mais falar, porque a Soraya falou tão bem que eu aproveito a fala da Soraya e dizer que é claro que a criminologia crítica tem todas as ressalvas possíveis em relação ao garantismo, sobretudo pelo fato de, para além de ser uma teoria formal dos direitos, o garantismo sim é uma teoria formal dos direitos fundamentais, mas ele é um legitimador do poder punitivo. Então, isso, a princípio, entraria em choque com alguns postulados da criminologia crítica. No entanto, eu não vejo, gente, como impossível esse diálogo. Até porque, eu falava isso com alguns amigos criminólogos, é preciso, nesse momento, que a gente se una e não que a gente se divida, porque se a crítica começa a se dividir, aí lascou-se, né? Aí realmente fica difícil para nós. Então, claro que é possível encontrar, sim, um ponto de convergência e um ponto de diálogo, porque, ao fim e ao cabo, o que é que eu acho que pode acontecer? O que é que um pode tirar de proveito do outro? À medida em que a criminologia crítica ela tira uma certa ingenuidade do garantismo, e isso é importante. Quer dizer, quando eu falo a partir de um local em que eu sei perfeitamente que o poder punitivo é muito mais do que aquilo que efetivamente está dito ali numa teoria formal de direitos fundamentais. Ok. Então, alguém que tem uma leitura criminológica e vai partir para estudo do garantismo já tem esse aparato, vamos dizer assim. Por outro lado, eu desconheço alguma outra teoria com a densidade, com a sofisticação, com o refinamento do garantismo jurídico que tenha uma cobertura no direito penal e no processo penal como
a teoria do garantismo jurídico penal do Luiz Ferraioli. Realmente desconheço. Tanto no direito penal como no processo penal. E vejam, não estou falando de um penalista. Não vamos esperar encontrar no Direito e Razão dogmática sobre tipicidade, antijuridicidade. Não é isso. A gente vai encontrar uma estratégia de controle do poder punitivo que, para nós, é fundamental. Porque se eu tiver que resumir o garantismo jurídico numa palavra, eu diria limitação. Essa é a palavra. É limite, controle ao exercício do poder. Então, eu acho que eles se completam, porque, sendo o garantismo essa teoria, ele me dá uma estratégia muito boa para, sim, Soraya, resolver problemas de pessoas de carne e osso. Porque, vejam, imagina, eu sou promotora de justiça. Então, eu não posso, desde um ponto de vista normativo, pegar um inquérito policial e dizer assim, querido juiz, peço arquivamento porque sou abolicionista, ponto. Porque não acredito no poder punitivo. Aí que eu vou para o queimar na fogueira dos hereges. Eu não posso fazer isso. Mas eu tenho que articular toda uma fundamentação jurídica para dizer, olha, nesse caso aqui, isso aqui não é crime por falta de tipicidade material, porque eu estou diante de uma situação, por exemplo, insignificância, onde eu não tenho relevância penal da conduta por isso. Então, eu tenho que justificar juridicamente, e o garantismo vai me dar, sim, as bases, o substrato para que isso possa ser feito. Então, me parece que o garantismo tem, nesse ponto, uma agenda positiva de resolver casos penais, de acertar casos penais, por meio de uma teoria totalmente conforme à Constituição. A outra limitação, eu apontei duas, infelizmente já não tenho mais tempo, acabou mesmo, valendo, já está piscando aqui. É uma limitação na teoria da decisão, que eu vou deixar para uma outra oportunidade de conversa, porque isso demandaria também mais um pouco de tempo, mas, ao fim e ao cabo, é o que eu falei há pouco, o fato do Ferraioli ainda acreditar em precisão semântica. Ele acredita que o arbítrio judicial pode ser resolvido por meio da precisão semântica. Então, ele praticamente desenvolve uma teoria da língua legal. O princípio iuris começa com um monte de equação matemática, uma coisa assustadora. Lá pelas tantas, meu Deus, eu não quero mais estudar. Esse homem é louco, pelo amor de Deus, mas eu vou estudar essas fórmulas todas. Mas ele é um analítico, o referencial dele, da teoria do significado, é um geômetra, que é o Gottlob Frege, então é meio assim complexo o negócio. Mas eu infelizmente, não tenho tempo. E, por fim, existem uns textos mais recentes do Ferraioli, inclusive esse que eu comentei que foi publicado aqui no Brasil, em que ele vem defendendo um modelo de constitucionalismo forte, de constitucionalismo garantista, em que ele contrapõe ao que ele chama de constitucionalismo principialista. E isso é bem interessante de estudar, porque ele defende, por incrível que pareça, porque ele é um positivista, mas ele defende os princípios como fechamento de sentido. Isso é importante para a gente. Porque aqui no Brasil, o Lênio já vem denunciando isso já há muito, tem uma história de que princípio abre sentido, de que dignidade da pessoa humana pode ser qualquer coisa, de que eu posso defender qualquer coisa. E aí o Ferraioli diz, não, de forma alguma, existe aqui um fechamento de sentido. Então, nesse ponto, ele também participa muito ativamente da construção de um projeto democrático no sentido de fechar normativamente o que diz a Constituição. E, sobretudo, eu queria encerrar com isso, que eu acho que é um ponto muito importante da teoria garantista. Ultimamente, a gente vem ouvindo muito essa história de ouvir a voz das ruas. Ultimamente, o direito passou a ser aquilo que a maioria, que saiba lá de que maioria se trata, quer que ele seja. E o garantismo, então, ele se coloca aqui com uma teoria muito, muito firme, no sentido de dizer não funciona. O Poder Judiciário ele é contra-majoritário, e o Ferraioli divide o conceito de democracia em 4 dimensões, 2 formais e 2 materiais. Então, para ele, existe, ok, a regra de maioria é importante, mas ela é importante apenas para definir o quem e o como decidir. Mas isso não é o suficiente. Porque, se isso fosse suficiente, o nazismo teria sido um regime democrático, se a gente entender apenas como regra de maioria. Ele vai falar de uma democracia material. Ele vai falar de uma democracia em que realmente só vai existir se os direitos fundamentais forem efetivamente respeitados. Enquanto eu não respeitar os direitos da minoria, inclusive, eu não tenho um regime democrático. E sobre isso ele falou, esse trecho de um livro dele que foi recentemente, na verdade, uma série de artigos dele que foi compilado pelo Dário Hipólito, chamado O Paradigma Garantista,
E aí ele fala isso, que eu acho que resume bem a ideia: não se pode punir um cidadão só porque isso corresponde à vontade ou interesse da maioria. Nenhuma maioria, por mais esmagadora que seja, pode tornar legítima a condenação de um inocente ou a absolvição de um culpado. Ou seja, o juiz está lá com os autos de processo, trancado no gabinete dele, e a turba está lá fora, condena, porque o cara é o inimigo número 1, todo mundo quer que o sujeito seja condenado, e ele lá com o processo. Aí, de repente, o juiz vê: mas presta atenção, eu não tenho prova aqui nesse processo. O cara pode até ser o que ele quiser, mas aqui não tem prova contra ele. Então, o juiz tem que ceder à pressão majoritária? Não, ele não tem que ouvir a maioria, ele tem que ouvir a Constituição. Olha, sinto muito, beijinho no ombro, mas eu vou absolver, porque aqui eu não... E ele pode, ele deve fazer isso, porque ele está cumprindo com isso o dever dele, que é, enfim, garantir os direitos de todo e qualquer um. Então, assim, eu espero, nesse tempo que já foi há muito, ter conseguido minimamente definir aqui o que efetivamente é verdade e não é verdade sobre o garantismo, e me coloco à disposição de vocês e agradeço sinceramente a atenção de todos e todas. Muito obrigada.